Olá, meus irmãos, que a presença do Espírito Santo renove agora as suas forças, a sua fé e a sua esperança. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, estou muito feliz por estar aqui para buscarmos a Deus em oração, mas também eu preciso te entregar uma palavra, principalmente para você que está com o seu coração fechado. Eu vou te explicar o que tem acontecido com muita gente hoje em dia e talvez você faça parte disso. Irmãos, quem de nós nunca passou por uma traição, correto? Todos nós, porque é impossível você estar nessa terra e não se decepcionar com as pessoas, não se frustrar nos seus relacionamentos, no trabalho, com as suas amizades. Inclusive o próprio Jesus foi traído pelo seu amigo, porque ele considerava Judas como seu amigo. Quando ele lhe deu o beijo no rosto, ele falou: amigo, você me trai com um beijo? Ou seja, Jesus considerava aquela amizade, mas Judas não. Então, a traição faz parte das nossas vidas, mas sabe o que acontece? Quando a gente passa por isso, muitas vezes a gente começa a dizer palavras que travam a nossa vida. É o seguinte, a gente começa a dizer assim: nunca mais eu vou confiar em alguém. Ou então, eu nunca mais vou investir em algo novo, porque você já perdeu dinheiro. Então, a gente vai criando essa proteção, é uma barreira que a gente cria, e essa barreira muitas vezes tem o nome de amor próprio. A gente acha que estamos nos amando mais fazendo isso, ou então tem o nome de maturidade, de prudência, mas irmãos, isso pode ser uma cilada para cada um de nós, porque Deus tem planos para nós, planos de um futuro abençoado, de coisas melhores que estão para vir, e você não pode continuar com esse coração. Inclusive a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 28, o versículo 14, que aquele que vive em temor, esse é uma pessoa feliz, mas quem endurece o seu coração cairá na desgraça. Irmãos, essa barreira de proteção, na verdade, pode ser o seu coração que está ficando mais endurecido a cada dia. Isso é muito comum, né? Quando a gente olha para pessoas que já estão há muito tempo na caminhada com Deus, pessoas que já têm uma certa maturidade, mas ao mesmo tempo elas já não creem como uma criança. Ela já não tem mais aquela fé de menino, aquela fé que confia sem enxergar nada, sabe? As pessoas estão, na verdade, irmãos, cada vez mais se trancando por dentro. E aí fica muito difícil de Deus fazer coisas novas. Inclusive, eu acredito que o fato de muitas pessoas não receberem algo novo de Deus é porque elas ficaram exigentes demais. Tudo tem que ser do jeitinho delas, no tempo delas. Aí Deus coloca, por exemplo, uma pessoa nova no caminho dela. Um homem, uma moça, e aí logo já começa a apontar os defeitos, as falhas, não quer esperar mais. Irmãos, a gente vai ficando complexo, né? Na nossa caminhada, e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Deus está para fazer algo novo, irmãos. Eu costumo dizer aqui sempre no meu canal que Deus está fazendo algo novo, mas a gente não está percebendo. Inclusive, essa foi uma fala que Deus disse para o povo de Israel, lá em Isaías 43, o versículo 18. Então, não perca o que o Senhor tem para a sua vida. E a mensagem que eu senti no meu coração de trazer para você hoje é a respeito da nossa língua. Irmãos, sem a gente perceber, a gente começa a falar coisas que não estão de acordo com o que Deus quer fazer na nossa vida. Deixa eu te dar um exemplo aqui. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 5 que Jesus estava caminhando diante da multidão e um homem que era o chefe da sinagoga, chamado Jairo, ele vai até Jesus, ele se prostra e ele diz: Senhor, por favor, vai lá, visita minha filha, ela está quase morrendo, ela está muito doente. E Jesus foi então. Só que no meio do caminho, algumas pessoas chegaram para esse homem e falaram: Jairo, para de incomodar o mestre, agora não precisa mais, a sua filha morreu. Irmãos, quando Jesus percebeu aquilo, ele chamou Jairo no canto, ele olhou nos olhos dele e lhe disse: Jairo, não tenha medo, creia somente. Porque, irmãos, Jesus percebeu ali que as palavras de morte que foram declaradas, aquilo ali abalou aquele homem. Com certeza, é normal. Mas Jesus precisava que a fé estivesse no coração daquele homem. E então, quando Jesus foi chegando na casa da filha daquele homem, realmente ela tinha morrido, inclusive as pessoas estavam chorando muito, estava naquele clima de velório, mas Jesus logo percebeu que aquilo não ia dar certo, porque o pai e a mãe precisavam ter fé para que o milagre acontecesse. Então, ele chamou Jairo, chamou a sua esposa, e ele chamou também 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele então chamou eles para entrar no quarto onde a menina estava ali deitada, só que antes ele despediu a multidão e ele falou o seguinte: por que vocês estão chorando? A menina na verdade está dormindo. Irmãos, Jesus conhecia o poder das palavras. Ele não quis confessar a derrota.
Ele quis, na verdade, profetizar o que ele veria daqui a pouco. E sabe o que aconteceu? Ele entrou no quarto, ele estendeu as mãos e ele deu uma ordem para aquela menina que ressuscitou naquele exato momento. Então, eu quero falar aqui hoje com você sobre o poder da língua, porque a Bíblia deixa muito claro que na língua está o poder da morte ou o poder da vida. Quantas pessoas aí ficam profetizando coisa ruim, ficam dizendo, não tem mais jeito, nunca mais vai dar certo, e aí você pode orar pedindo portas abertas, você pode orar pedindo por algo novo, uma nova pessoa, uma nova oportunidade, mas aquilo não vai chegar na sua vida. Por quê? A Bíblia já disse que as palavras elas podem estar te atrapalhando. Então, concentre-se na mensagem que eu vou trazer aqui hoje e no final nós vamos orar. Eu quero interceder pela sua casa, pela sua causa também, por isso que você está passando aí. E depois, a única coisa que eu te peço é para você compartilhar, porque eu sei que essa é a única maneira dessa corrente de fé crescer a cada dia. Então eu conto com a sua ajuda, tá bom? Então, para começar, eu quero te fazer essa pergunta mais uma vez. Será que essa muralha de proteção que você criou ao redor do seu coração, por causa de algum sofrimento, uma traição, será que na verdade isso não está se tornando uma prisão na sua vida, de forma que está impedindo as bênçãos de Deus de chegar em você? Pois é, eu sei que essa pergunta é forte porque ela mexe na ferida, né? Ela cutuca naquela área que a gente não quer mais saber. E a gente muitas vezes não gosta de tocar nesses assuntos, por quê? Porque lá dentro, irmãos, parece mais seguro, parece que a gente não vai ser machucado de novo, e se a gente se isolar dos outros, é melhor. Para pensar, irmãos, quando a gente conversa com alguém, a gente percebe que muita gente está vivendo assim. As pessoas não querem mais o contato com pessoas, elas preferem ficar em casa, ser mais caseiras, ficar só assistindo filme, dentro ali do seu casulo. Mas, irmãos, uma coisa eu já aprendi desde sempre. Tudo que Deus faz, Ele faz através de relacionamentos. Deus usa pessoas na nossa vida, Deus nos usa também na vida dos outros. Eu louvo ao Senhor porque aqui é um momento de conexão, onde você aprende comigo, eu aprendo com vocês também. Eu ministro a palavra, mas eu também recebo a palavra. Então tudo Deus faz por meio de relacionamentos. Eu quero começar essa mensagem contando uma história impressionante, que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam disso. Ela fala sobre Jacó e a sua esposa. A Bíblia conta que Jacó, ele já tinha vivido de tudo. Ele viveu uma fase onde ele enganava as pessoas, ele usava da mentira para tirar proveito, mas Deus foi trabalhando no coração dele e durante muitos anos ele fugiu do seu irmão a quem ele tinha enganado. E depois Deus permitiu que ele colhesse as consequências. E então, quando ele conheceu uma moça, ele ficou muito amigo do sogro dele. Só que sabe o que aconteceu? O próprio sogro enganou Jacó. E ele então teve que trabalhar anos e anos para enfim se casar com a filha daquele homem, só que na verdade ele entregou a irmã e depois teve que trabalhar mais 7 anos para ficar enfim com a sua esposa. E a Bíblia diz também que ele teve que lutar com um anjo, ele teve o seu nome mudado para Israel. Deus fez muitas coisas na vida desse rapaz, Deus trabalhou no caráter dele. E agora nós vamos chegar no momento da história onde ele já estava com a sua esposa chamada Raquel, aquela mulher por quem ele trabalhou por 14 anos, e de repente ela entrou em trabalho de parto. Irmãos, é aqui que acontece uma coisa surpreendente, onde fala sobre o poder das palavras. Então eu vou ler para você uma passagem da Bíblia, depois eu vou te explicar. Olha só como tudo vai fazer sentido na sua própria vida. A passagem está lá em Gênesis capítulo 35, dos versículos 16 ao versículo 18. Está escrito assim, ó: Depois Jacó e sua esposa Raquel partiram de Betel. Quando eles ainda estavam a certa distância de Efratá, Raquel entrou em trabalho de parto e teve muita dificuldade. Em meio às dores do parto, a parteira lhe disse: Não tenha medo, você terá outro filho. Raquel, porém, estava morrendo. E com o último suspiro, ela chamou seu filho de Benoni. O pai, no entanto, o chamou de Benjamim. Olha isso aqui, irmãos. Eu sei que muitos de vocês ainda não entenderam a profundidade, mas eu vou te explicar do jeito mais simples para você entender. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que ela estava tendo dores de parto, mas na verdade aquele parto foi muito difícil, foi muito pesado. E você imagine, porque eles estavam tendo filhos não no hospital, num lugar chique. Não, irmãos, eles estavam ali, ó, com a caravana parada no meio do deserto. E aí, quando Raquel estava sofrendo muito, ela percebeu que ela iria morrer naquele exato momento, até que ela conseguiu dar à luz a um menino.
Mas no seu último suspiro, ela olhou para aquele bebê e ela fez algo que definiria o destino daquela criança para sempre. Ela deu um nome para ele. E qual é esse nome que a Bíblia diz? Benoni. Deixa eu te explicar uma coisa muito interessante. Quando você olha no hebraico, você percebe que a palavra Benoni significa filho da minha dor ou filho da minha aflição. Agora, irmãos, pense comigo no peso disso aqui. Porque Raquel estava batizando seu filho com o nome da sua tragédia. Então, para sempre, aquele menino ia carregar no seu próprio nome a marca da morte da sua mãe. Irmãos, isso aqui é muito pesado, porque toda vez que alguém chamasse aquele menino para trabalhar, para comer, para fazer qualquer coisa, é como se eles estivessem chamando ele dessa forma: "Ô filho da dor, filho do sofrimento, filho da aflição, vem aqui, vem trabalhar comigo, vem comer com a gente." Irmãos, aquilo ali ia ser um tormento na vida do menino, ia ser um decreto de derrota, porque ser chamado de filho da dor, ainda mais numa época onde os significados dos nomes tinham um peso enorme. Se você olhar no Antigo Testamento, você percebe isso claramente. Quando alguém colocava um nome, era porque tinha um propósito atrás daquele nome. E não como os dias de hoje, onde as pessoas colocam nomes e elas nem sabem o significado daquilo ali. Mas a verdade, irmãos, é que Raquel estava sofrendo tanto que ela queria que aquele menino carregasse aquele lembrete do quanto ela sofreu. Irmãos, quantas vezes a gente não faz a mesma coisa sem perceber, não é verdade? Uma dor que nos machuca tão profundamente, de repente faz com que a gente comece a batizar os lugares, as pessoas, aquela fase da nossa vida com aquela mesma dor que a gente sentiu. Por exemplo, a gente entra num relacionamento e aquela pessoa nova que a gente está conhecendo, ela na verdade nos faz lembrar do ex, da ex, porque a gente começa até a falar para os outros: "Ah, essa pessoa que apareceu na minha vida é para eu tentar esquecer aquela traição que eu sofri no namoro passado." Ou então, aquele emprego novo acaba se tornando o lugar que nós arrumamos depois de termos sido demitidos no outro lugar. Ou então a igreja nova que a gente está frequentando é porque a gente quer fugir da decepção com o antigo pastor que a gente tinha. Irmãos, a gente começa a chamar esses novos começos com os nomes das nossas piores lembranças. É como se a gente não desconectasse as coisas. É como se a gente não apagasse o passado, mas a gente trouxesse uma extensão daquilo que deu errado lá atrás. Ou seja, sem perceber, a gente vai plantando uma sementinha de amargura no nosso futuro. Mas, irmão, sabe o que aconteceu? Sabe o que é mais impressionante? A Bíblia deixa muito claro aqui, ó. Eu vou ler para você de novo, para você perceber uma coisa muito interessante. A Bíblia diz assim, ó: "Com o último suspiro, Raquel chamou o filho de Benoni, mas o pai, no entanto, o chamou de Benjamim." E é isso que eu acho mais maravilhoso, irmãos, porque no meio do sofrimento, no meio do luto, porque Jacó viu a sua esposa desfalecendo a ponto de morrer, e ele percebeu que na hora ela liberou uma palavra de derrota, uma palavra de maldição, vamos assim dizer. Só que no momento em que ela disse: "O meu filho vai se chamar Benoni", na hora, exatamente na hora, Jacó decidiu cortar o mal pela raiz. Por mais que ele amasse a sua esposa, ele percebeu que ela errou. E então a Bíblia diz que ele não concordou com ela, mas ele deu um outro nome para a criança e ele chamou ele de Benjamim. E sabe o que significa Benjamim? Significa o filho da minha mão direita. Irmãos, a mão direita na cultura da Bíblia, no Antigo Testamento, é um símbolo máximo de força, de honra, de poder, de bênção. E quando Jacó chamou seu menino de Benjamim, ele estava profetizando sobre a vida dele. Ele estava dizendo: "Você não vai ser o meu filho da dor, você vai ser o filho da minha força. Você não vai ser um lembrete de que aconteceu uma tragédia. Não, você vai ser um lembrete do quanto Deus é misericordioso, do quanto Deus é bom por permitir que uma vida fosse gerada da morte." Irmãos, Jacó ele foi muito sábio naquele momento. Ele não queria dar um decreto de derrota. E da mesma forma, a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com as nossas palavras, porque elas têm muito poder. Eu sei que nesse momento muitos de vocês podem estar pensando: "Poxa, pastor, eu sei que essa história é bonita, mas o senhor não entende o tamanho da minha dor. Jacó foi um patriarca, Jacó foi um homem de Deus, mas eu sou só uma pessoa comum. Como é que eu posso dar um novo significado para as coisas? Um novo nome para aquilo que eu estou vivendo agora?"
Irmãos, eu quero dizer para vocês que a força de Jacó não veio dele mesmo. Sabe de onde veio? Da aliança que ele fez com Deus. E essa fé que você precisa ter hoje, ela também vai vir do seu relacionamento com o Senhor. Você não tem forças, você pode não ter esperança, mas se você buscar a Deus de todo o seu coração, pode ter certeza que Ele vai mudar a sua mente e o seu coração. Amém? Eu falo isso porque eu vivi isso, irmãos. Eu sei que isso é verdade. Eu tinha um passado terrível, onde nada prosperava. Tudo que eu fazia era em volta de mentiras. Irmãos, a minha vida não ia para frente em nenhum sentido, nem na área sentimental. Mas quando eu entreguei a minha vida para Jesus, por mais que as situações não tivessem mudado da noite para o dia, porque isso acontece realmente, você nasceu de novo espiritualmente, mas os seus comportamentos vão mudar com o tempo, as suas atitudes, o seu caráter. Isso é um processo que o Espírito Santo ele vai te santificando. Irmãos, por mais que eu ainda não tivesse visto o resultado final, eu mudei a minha mentalidade, os meus pensamentos e, consequentemente, eu mudei as minhas palavras. Então agora eu já não aceitava nenhum rótulo que as pessoas davam para mim, rótulos negativos, de que nada ia para frente na minha vida, de que eu era muito esquecido, de que eu era mentiroso, eu era safado. Irmãos, nada disso eu aceitava mais para mim. Eu comecei a mudar a minha mente. E a Bíblia deixa muito claro que se você quiser conhecer a vontade de Deus para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável, você tem que mudar a sua mentalidade com a palavra de Deus. Então, em vez de confessar a derrota, agora eu confessava palavras de bênçãos. Eu profetizava, irmãos, é verdade, eu estendia as minhas mãos e eu dizia: hoje é um dia abençoado, eu vou ter uma vida abençoada. Um dia Deus vai me dar a minha esposa, eu vou ter um ministério próspero, um ministério que vai ajudar muitas pessoas, eu vou ter dinheiro na conta, eu não vou mendigar o pão. Irmãos, eu comecei a profetizar. Eu fiz exatamente como Jacó. Eu tirei todas as palavras negativas e eu comecei a dizer palavras de bênçãos. Amém? E eu sei que mesmo assim, muitos de vocês podem ainda estar pensando: poxa, pastor, mas eu não consigo, na prática é difícil. Eu até sei na teoria que eu preciso falar só coisas boas, mas pastor, na hora que eu tô nervoso, pastor, eu xingo todo mundo, eu firo as pessoas com as minhas palavras, depois eu me arrependo, eu vou lá, eu peço perdão. Pastor, é muito difícil. E realmente, irmãos, é tão difícil que a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 3 que todos nós tropeçamos de muitas maneiras, mas o homem que sabe controlar a sua língua, esse controla todo o seu corpo. Irmãos, é muito difícil controlar a nossa língua. Inclusive, esse capítulo inteiro de Tiago 3 fala exatamente sobre isso. Não é fácil, mas Deus pode nos capacitar. E eu vou te dar uma dica aqui que é muito importante. É o seguinte: se você não tiver o que falar, fica de boca fechada. Fica de boca calada. Por quê? Senão você vai falar besteira. Senão você vai anular a sua fé. Senão você vai bloquear o que Deus quer fazer na sua história. E para isso, antes de nós orarmos, eu quero só contar para você mais uma história que você vai ver isso na prática. Deus mandando o povo ficar de boca fechada. E eu vou te mostrar o porquê. E você vai aprender uma grande lição a partir de hoje. Amém? Essa história está lá no livro de Josué, capítulo 6. E eu vou te explicar aqui o contexto para você ver a importância de nós usarmos a palavra na hora certa e não usarmos também na hora certa. Olha só o que estava acontecendo aqui no livro de Josué. A Bíblia diz que o povo de Israel, depois que passou 40 anos andando no deserto, finalmente eles chegaram na frente da terra prometida. Só que tinha um detalhe, irmãos. Qual era o obstáculo que estava ali na frente? Tinha uma cidade cheia de muros gigantes, chamada Jericó. E pelas forças humanas era impossível conquistar aquela cidade. E então Josué, que era o novo líder, ele buscou a direção de Deus e Deus entregou uma estratégia, irmãos, que é muito estranha, mas faz todo sentido quando a gente olha o resultado. Sabe o que Deus falou? Ele não mandou eles fabricarem armas, ele não mandou eles prepararem um exército cheio de armamentos, não. Deus mandou o povo dar voltas ao redor da cidade. Uma vez por dia, durante 6 dias. E aí no 7º dia, eles dariam então 7 voltas ao redor da muralha de Jericó, e Deus prometeu que as muralhas iriam cair no chão, sem precisar pegar em armas, sem precisar fazer absolutamente nada. Só dar uma última voz de comando e as muralhas iriam cair.
Olha que interessante o que está escrito em Josué capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 10. Diz assim: as portas de Jericó estavam trancadas, bem fechadas. Ninguém podia entrar nem sair. Josué tinha dado a seguinte ordem ao povo: não gritem, não digam uma só palavra. Fiquem em silêncio até o dia em que eu lhes disser: gritem, e aí então vocês vão gritar. Irmãos, olha que coisa interessante, né? Por que será que Deus queria que todo o povo ficasse em silêncio? Será que era porque o povo precisava se concentrar? Não é, irmãos, e eu vou te provar aqui agora. Sabe o que aconteceu? Deus mandou eles ficarem em silêncio porque Deus sabia do coração daquele povo. Era um povo que tinha o costume de reclamar, um povo que só murmurava, que duvidava de tudo. Lembra que eles passaram 40 anos no deserto reclamando da comida, reclamando da água, reclamando do líder que Deus colocou para governar eles, para direcioná-los? Pois é, irmãos, se Deus permitisse que eles falassem enquanto eles davam voltas ao redor daquelas muralhas, o que você acha que eles iriam falar? Pensa aí comigo. Eu tenho certeza que eles falariam assim: ah, isso aí não vai dar certo não. Ah, Josué ficou doido da cabeça. Que ideia maluca é essa, ficar andando em volta dessas muralhas? Nós vamos morrer todo mundo aqui na frente desse muro. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Irmãos, eles iriam, na verdade, profetizar coisas ruins, amaldiçoar a própria vida deles. Então, Deus falou o seguinte: fiquem de boca fechada, calem a boca, vocês não estão prontos, vocês precisam se blindar, porque se vocês começarem a profetizar coisa ruim, vocês nunca vão sair desse deserto. Irmãos, da mesma forma eu sinto de dizer aqui, eu não queria falar isso, mas muitos de vocês já estão no deserto há tanto tempo porque ainda não aprenderam a profetizar bênçãos sobre as suas vidas, não aprenderam a ser gratos, vivem reclamando de tudo e de todos. É por isso que vocês se isolam, porque vocês não sabem conviver bem em sociedade. O apóstolo Paulo disse: se possível, tenham paz com todos. Mas, irmãos, parece que a gente faz o possível e o impossível para a gente criar inimizade com os outros. E é por isso que a gente vai fechando portas, porque, como eu disse lá no começo da mensagem, tudo que Deus faz é por meio de relacionamentos. E se você não tiver um bom relacionamento com os outros, como é que fica? Na hora da necessidade, na hora que você precisar, talvez não terão pessoas ao seu lado. Então, irmãos, é muito importante a gente prestar atenção em como nós estamos construindo, edificando a nossa vida. Amém? Você percebeu uma conexão entre essas duas histórias que eu te contei? Na primeira vez, Jacó repreendeu a sua esposa. Ele falou: não, o meu filho não vai chamar filho da dor, ele vai chamar filho da minha força. E na segunda história aqui, Deus mesmo disse: não falem nada, porque se vocês falarem, vocês vão decretar a morte, a derrota. Irmãos, da mesma forma, Deus está dizendo para nós: se não tiver que falar algo para acrescentar, para edificar, não fale nada. Nas rodinhas de amigos, quando você estiver comentando sobre aquele ministério, aquele pastor, tente falar só coisas boas. E se você não conseguir, então fique de boca fechada. Ou então diga assim para as pessoas à sua volta: vamos mudar de assunto, gente? Vamos falar de outra coisa? Irmãos, essa é a escolha mais sábia que a gente pode fazer. Em vez de você ficar talvez profetizando coisa ruim sobre você, comece a dizer: Jesus está me curando, Jesus já me curou. Em vez de você